Há momentos na vida em que tudo parece ruir, como se a mão de Deus tivesse empurrado você para o chão sem aviso. E você se pergunta, por quê? Mas a verdade é que existem quedas que não são o fim, são o início. Paulo descobriu isso no dia em que foi derrubado pela luz. Ele, que se achava invencível, foi quebrado no ponto exato onde seu ego ainda acreditava que podia controlar tudo. E, naquele chão, cego e desorientado, ele entendeu que muitos passam a vida inteira tentando evitar. Deus escolhe pessoas para quebrá-las, não por crueldade, mas por propósito. A escolha divina nunca começa com honra, começa com interrupção. Deus interrompe Saulo porque Saulo jamais encontraria Paulo sozinho. É assim também com você. Deus quebra exatamente nos lugares onde você ainda confia em si mesmo mais do que confia nele. Ele desmonta o que você construiu com as próprias mãos para reconstruir com as mãos dele. E isso dói, porque a dor não pede licença. Ela entra, move tudo, expõe tudo, rasga tudo. Mas Deus não usa anestesia quando está salvando alguém do próprio orgulho. A maioria das pessoas acha que ser quebrado é fracassar. Paulo descobriu que é ser escolhido. O homem que se levantou do chão de Damasco não era o mesmo que caiu. A aparência era igual, mas a consciência era outra. Porque a verdadeira conversão não acontece quando você muda de caminho, mas quando Deus muda você dentro do caminho. E esse processo começa quando Ele quebra aquilo que ainda sustenta suas ilusões. A dor que Deus permite não é vingança, é lapidação. É como se Ele pegasse sua alma como um vaso antigo, ainda cheio de trincas, e dissesse, não posso confiar óleo novo em uma estrutura velha. Então Ele quebra, mas Ele quebra com intenção, com precisão, com amor que disciplina e molda até que você se torne capaz de carregar aquilo que antes te esmagaria. É por isso que tantos fogem da dor, porque não entendem que a dor dos escolhidos não é comum, é uma dor que constrói. Paulo precisou perder a visão e enxergar. Precisou ser silenciado para finalmente ouvir. Precisou ser parado para aprender a se mover com propósito. E se você sente que sua vida está sendo sacudida, interrompida, arrancada da rota que você imaginou, talvez não seja abandono. Talvez seja convocação. Deus está tirando de você o que não faz parte do destino que Ele escreveu. A dor não é rejeição, é separação. É Deus te retirando do que você teria coragem de permanecer, mas que impediria você de viver o que Ele preparou. O velho eu sempre tenta sobreviver. Ele luta, argumenta, insiste. Mas Deus não negocia com a versão antiga de você. Ele mata, Ele encerra, Ele recolhe tudo que te prende ao que você era, para que finalmente surja aquilo que você está destinado a ser. Paulo não virou Paulo em um púlpito. Ele virou Paulo no chão. E é por isso que você nunca deve desprezar seus dias de queda. São eles que revelam que Deus ainda está te moldando, ainda está te refinando, ainda está te escolhendo. E no meio desse processo existe algo que poucos percebem. Enquanto Deus quebra você por fora, Ele está fortalecendo você por dentro. É por isso que nada parece fazer sentido no início. É por isso que dói mais do que você imaginou que poderia suportar. Mas existe uma força que nasce somente na escuridão. Existe uma clareza que só aparece depois da queda. Existe uma coragem que só floresce depois que tudo o que era frágil foi destruído. Se Deus te quebrou, é porque Ele viu em você o que você ainda não vê. Ele viu propósito, Ele viu destino, Ele viu profundidade, Ele viu resistência. Ele viu um Paulo escondido dentro de um Saulo que ainda não sabia quem era. E se essa palavra falou com você profundamente, se você entende que está vivendo exatamente esse processo, não de destruição, mas de reconstrução, então escreva nos comentários a frase que resume esta primeira parte e sela a tua entrega. Senhor, faz de mim o vaso que Tu escolheste e continue comigo. A dor dos escolhidos não é o fim, é o início. Tudo que você nasceu para carregar. Na próxima parte, você vai descobrir por que Deus confia o sofrimento apenas aos que Ele separa para algo grande e como a dor se torna o selo da autenticidade espiritual. Existe um tipo de sofrimento que não alcança qualquer pessoa, somente os escolhidos. Não porque Deus tenha favoritos, mas porque Ele conhece o peso do propósito que cada um carrega. E Ele jamais coloca um peso eterno sobre uma estrutura frágil.
Antes de confiar profundidade, Deus forma a profundidade. Antes de entregar a autoridade, Ele fere a alma no lugar exato onde ela ainda não tem firmeza. É por isso que o sofrimento nunca é distribuído de forma aleatória. Ele é cirúrgico. Ele toca onde precisa tocar, ele mexe onde precisa mexer, ele quebra o que precisa quebrar. Paulo entendeu isso não em um sermão, mas em uma cicatriz. Ele entendeu isso depois de passar por açoites, prisões, humilhações e abandonos. Não porque Deus o rejeitou, mas porque Deus o confiou. Existe uma diferença enorme entre sofrer por estar perdido e sofrer por estar sendo moldado. O sofrimento dos perdidos traz confusão. O sofrimento dos escolhidos traz clareza. E essa clareza é o que sustenta a alma quando tudo parece injusto, pesado ou insuportável. A verdade é que Deus não desperdiça a dor. Ele não permite uma lágrima que não tenha propósito. Ele não deixa uma alma atravessar um vale sem plantar algo ali. Tudo que Deus permite, Ele usa. Tudo que Ele usa, Ele transforma. E tudo que Ele transforma, Ele devolve multiplicado. É assim com Paulo, é assim com você. Há dores que chegam para abrir espaço dentro de você para algo que ainda não existe, mas que precisará existir para o que Deus vai entregar. O mistério da escolha está justamente aqui. Deus só permite que você seja ferido nos lugares onde Ele pretende derramar glória. A área que hoje dói é a área onde você será voz, cura, resposta e testemunho. A ferida que hoje te expõe será a marca que amanhã te autoriza. Porque ninguém pode levar vida onde não caminhou por morte. Ninguém pode carregar revelação onde não desceu ao vale. Ninguém pode curar o que nunca doeu nele primeiro. É por isso que a vida de Paulo é tão intensa. Ele não apenas pregou sobre graça, ele sangrou por ela. Ele não apenas falou de esperança, ele foi acorrentado para provar que ela existe, mesmo quando não há portas abertas. Ele não apenas ensinou sobre fé, ele teve de sustentá-la no escuro. E a escolha divina sempre inclui esse paradoxo. Deus entrega grandeza, mas antes ele cava a profundidade dentro de você. Ele cava com silêncio, cava com demora, cava com decepção, cava com perda. E cada golpe desse processo não é dano, é preparação. Ser escolhido por Deus não é receber uma promessa, é receber um chamado para morrer para versões antigas de si mesmo. Paulo precisou morrer para o Saulo que carregava dentro dele, e esse processo não foi bonito, rápido ou fácil. Foi doloroso, foi lento, foi profundo, mas foi real. E somente o real permanece, somente o real suporta ventos, somente o real resiste ao tempo. Você também sente isso. Sente que Deus está mexendo onde você não queria que Ele mexesse. Sente que Ele está tocando em camadas que você achava que estavam resolvidas. Sente que Ele está te separando de ambientes, pessoas e hábitos que ainda alimentam versões que Ele já decidiu enterrar. E por mais que doa, tudo isso é prova de que você está sendo preparado para algo maior do que imaginava. O sofrimento dos escolhidos não é sinal de abandono, é sinal de convocação. Deus está te chamando para algo que exige maturidade, consciência e sensibilidade espiritual. Ele não está apenas mudando sua vida, Ele está mudando você. Porque para carregar aquilo que Ele vai liberar, é preciso ter uma estrutura que não desmorone quando o peso vier. É por isso que você sente essa pressão. É por isso que enfrenta batalhas que outros nunca enfrentaram. É por isso que sua alma dói em lugares onde outros nem percebem. Os escolhidos sempre sentirão mais, porque sempre carregarão mais. E se essa palavra encontrou um lugar dentro de você, se ela tocou exatamente onde a alma tem tentado esconder a própria dor, então eu quero que você deixe isso registrado como declaração espiritual. Escreva nos comentários a frase curta que sela essa etapa da jornada e confirma que você entende o que Deus está fazendo dentro de você. Senhor, me prepara através da dor.
Você vai descobrir como Deus transforma essa dor em autoridade, como Ele faz da fraqueza uma arma espiritual e como o sofrimento se torna o selo que prova que você é verdadeiramente escolhido. Há uma hora na jornada em que a dor deixa de ser um peso e começa a se tornar um entendimento. Não porque ela diminui, mas porque você amadurece dentro dela. É aqui que a história de Paulo revela seu ponto mais profundo. A dor não o venceu, a dor o transformou. Ela foi a escola onde Deus o matriculou para ensiná-lo a carregar autoridade espiritual. Porque ninguém carrega autoridade de verdade enquanto não enfrenta aquilo que tenta destruí-lo. Paulo descobriu que o sofrimento não era um obstáculo ao seu chamado, era o caminho para ele. Cada açoite que recebeu, cada prisão que enfrentou, cada abandono que viveu, moldou dentro dele uma estrutura que o talento jamais poderia construir. Sofrimento não gera brilho, sofrimento gera profundidade. E é na profundidade que a autoridade nasce. Deus não unge aparência, Ele unge experiência. Ele unge ferida tratada, alma estruturada, consciência desperta. Os que nunca foram quebrados falam com leveza, mas suas palavras não carregam peso, não movem, não transformam, não alcançam lugares profundos do outro. Mas os que foram quebrados, esses falam de um lugar onde a dor se encontrou com Deus. Suas palavras atravessam, tocam, iluminam. É por isso que a voz de Paulo atravessou séculos. Ele não pregava teorias, ele pregava cicatrizes. Ele não aconselhava de cima, ele guiava de dentro. Ele não explicava Deus, ele conhecia Deus. E de forma silenciosa, é isso que Deus está fazendo com você. Ele está te amadurecendo para que você não seja apenas alguém que fala sobre fé, mas alguém que encarna a fé. Não seja apenas alguém que cita promessas, mas alguém que vive promessas. Não seja apenas alguém que conhece versículos, mas alguém que carrega uma história que confirma cada palavra que diz. Deus está te preparando para falar de lugares que só quem já chorou sabe acessar. A dor dos escolhidos sempre vinha acompanhada desse mistério. Quanto mais você sofre, mais você percebe que não está sofrendo sozinho. Há uma presença que cresce por trás de cada desânimo. Um entendimento que se amplia por trás de cada noite difícil. Deus não te livra de tudo, porque Ele quer te mostrar quem você se torna quando enfrenta certas coisas com Ele. Ele quer te ensinar que a verdadeira força não é a que te impede de quebrar, mas a que te refaz cada vez que você quebra. Paulo aprendeu isso quando clamou pedindo alívio e não recebeu. Ele queria força para evitar a dor, mas Deus queria maturidade para usar a dor. E a maturidade chegou quando ele finalmente entendeu. A dor não era um sinal de que Deus o havia abandonado. Era o selo de que Deus estava lhe confiando algo maior. A fraqueza era o espaço onde o poder divino se manifestaria. A limitação era o terreno onde a graça seria plantada. E a vulnerabilidade era o solo onde a autoridade nasceria. Deus quer que você entenda isso agora. O que hoje te machuca é exatamente o que vai te ungir. A dor que hoje queima é a mesma que amanhã ilumina. Aquilo que hoje ameaça te destruir é o que Deus usará para te revelar. E quando você finalmente olhar para trás, vai perceber que nada, absolutamente nada, foi inútil. Cada lágrima que caiu regou um futuro que você ainda não conhecia. Cada humilhação que você suportou fortaleceu músculos espirituais que você nem sabia que tinha. Cada queda te ensinou que Deus não te escolheu por causa da sua força, mas por causa da sua entrega. Quando essa consciência desperta, algo muda profundamente dentro de você. Você deixa de pedir para Deus tirar a dor e começa a pedir para Ele te ensinar através dela. Você deixa de pedir explicações e começa a pedir direção. Você deixa de culpar e começa a discernir. Porque agora você percebe que a dor não veio para te destruir, veio para te promover. Tudo que você está enfrentando tem propósito, tudo tem intenção, tudo tem uma assinatura divina escondida por trás. E se o seu espírito está reconhecendo isso agora, se você entende que a dor que vive não é castigo, mas convocação, então eu quero que você deixe isso registrado como selo desta parte da mensagem. Escreva nos comentários: Senhor, transforma minha dor em autoridade. Você vai entender como essa autoridade nasce completamente. Como Deus usa tudo que te feriu para te levantar.
e como a dor termina se tornando o lugar onde o propósito finalmente se revela. Há um momento na jornada dos escolhidos em que tudo se encaixa. Não porque a vida tenha se tornado fácil, mas porque a consciência finalmente amadureceu o suficiente para enxergar o que antes parecia injusto, pesado e sem sentido. É aqui que o sofrimento deixa de ser inimigo e se torna mestre. É aqui que a dor revela seu propósito. É aqui que você entende com a mesma clareza que Paulo entendeu um dia que o que te quebrou foi exatamente o que te construiu. Paulo não foi moldado nas vitórias. Ele foi moldado nas noites em que ninguém o viu chorando. Nas prisões onde o mundo achou que o havia calado. Nas cartas escritas entre feridas ainda abertas. Nos dias em que tudo o que restava era continuar acreditando, mesmo sem entender. Não é coincidência que suas palavras ecoam até hoje. Elas carregam o peso de quem viveu o que pregou. Deus não desperdiçou nenhuma lágrima dele, e ele também não está desperdiçando nenhuma das suas. A dor dos escolhidos tem uma assinatura. Ela não destrói, ela constrói a estrutura necessária para carregar glória. Deus sabia que Paulo conduziria uma mensagem que atravessaria séculos, então ele precisou formá-lo com uma resistência que atravessasse tempestades. A mesma mão que feriu foi a mão que fortaleceu. A mesma luz que derrubou foi a luz que levantou. A mesma voz que o parou foi a voz que o enviou. Assim é com você. Deus está formando força onde você achou que só havia fraqueza. Está construindo visão onde você achou que havia cegueira. Está levantando autoridade onde você achou que havia apenas ferida. A dor que você enfrentou foi o lugar onde Deus provou que você sobreviveria ao que muitos não suportariam. E é por isso que agora, quando você olha para trás, algo dentro de você sabe. Se você não tivesse sido quebrado, hoje você seria superficial, raso, comum. Mas Deus te chamou para ser raro. E tudo o que é raro passa por um processo doloroso de lapidação. Não existe joia sem corte. Não existe óleo sem esmagamento. Não existe propósito sem perda. A dor foi o preço, mas também foi a assinatura da sua escolha. Paulo entendeu que sua maior força não estava nas coisas que venceu, mas nas coisas que atravessou. Ele descobriu que a autoridade espiritual nasce exatamente nas áreas onde você já sangrou. E isso muda tudo. Porque cada lugar onde você sofreu se torna agora o lugar onde você vai curar outros. Cada luta que você venceu em silêncio vai se transformar em voz para alguém que está lutando exatamente no mesmo lugar onde você quase desmoronou. O sofrimento é o caminho onde Deus constrói mensageiros. E é aqui que acontece o milagre. Quando você aceita que a dor também faz parte da escolha, ela deixa de te ferir e começa a te servir. Você se torna mais sábio, mais sensível, mais consciente, mais profundo. A dor te dá uma visão que ninguém ganha em dias de festa. Ela te dá compaixão, te dá estrutura, te dá entendimento, te dá autoridade. Quem sofreu com Deus jamais volta ao mesmo, volta maior. E se você está nesse momento de despertar, nesse ponto em que entende que a dor moldou você para algo que ainda está para nascer, então chegou a hora de dar o próximo passo consciente na sua transformação. Porque Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te treinar. Ele quer te ensinar a dominar sua mente, a interpretar sua dor, a discernir seus processos. Foi por isso que eu escrevi meu e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente, para pessoas como você, pessoas que estão num processo real da lapidação, pessoas que sabem que Deus está fazendo algo profundo e precisam aprender a governar sua mente enquanto Ele governa a sua história. O link estará na descrição do vídeo. Acesse depois que terminar esta mensagem. Agora, enquanto esta parte final desce até o lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo, eu quero que você declare algo que sela todo esse processo. Uma frase curta, mas carregada de revelação. Uma frase que só os escolhidos conseguem dizer com verdade. Escreva nos comentários: Senhor, faz da minha dor o meu ministério. E guarde isso em seu espírito. Aquilo que te quebrou foi exatamente aquilo que Deus usou para te revelar. Você não foi destruído pela dor, foi escolhido através dela. E tudo que Ele prepara nesse silêncio, um dia será ouvido publicamente. A dor passa, o propósito permanece.